boa noite. Que nós possamos ser muito abençoados nesse momento muito importante, que nós estamos aqui na Casa Espírita, Paz, Luz e Amor, encerrando o mês de Kardec. Então, para início, nós teremos o grupo Namastê de Teatro, que é o grupo lá da Granjaria, do Paz, União, Fraternidade, é a casa que nós estamos representando hoje. Então, que nós possamos dar início aos trabalhos e nós convidamos a todos para a apresentação dessa noite. Nascer, morrer, renascer ainda e progredir sem cessar. Esta é a lei. Consentirás em dizer quem és? Para ti, serei a verdade. O nome verdade faz alusão à verdade que procuro? Talvez. Serei ao menos um guia que te ajudará, te protegerá. Terás animado algum personagem conhecido na Terra? Já te disse que para ti eu sou a verdade. Isso quer dizer descrição.
nada mais saberás a respeito. A missão dos reformadores é repleta de obstáculos e perigos. Previne-te de que a tua é útil, pois se trata de abalar e transformar as bases do mundo inteiro. Não te suponhas que te baste publicar um livro, 2 livros, 10 livros, para depois ficares tranquilamente em casa. É preciso deixar o gabinete e ir ao campo de batalha. Se faz necessário que te mostres no conflito. Tens o direito de recusar. Outros estão preparados para assumir o trabalho, caso declines. O nosso auxílio e o nosso amparo não te faltarão. Porém, ódios terríveis serão assolados contra ti. Inimigos implacáveis tramarão a tua perda. Ver-te-á abraços com a malevolência, com a calúnia, com a traição mesmo daqueles que te parecerão os mais dedicados. Tuas melhores instruções serão falseadas e desprezadas. Por mais de uma vez, sucumbirás ao peso da fadiga. Aceito tudo, sem restrição. Estando eu a trabalhar, queria dizer-me algo em particular. Eu queria dizer, era a respeito do trabalho que te aplicavas. Desagradável o que escrevias, quis fazer que eu abandonasse. Que eu escrevia dizia a respeito da manifestação dos Espíritos. A tua desaprovação se referia ao capítulo que escrevi no Orgulho do Trono. Capítulo 21. Submeto ao teu juízo. Se o quereres, mandará aos pais e aos primogênitos. Eu mesmo não senti satisfeito com o que escreveram. Eu refiz hoje. Está bem melhor? Está melhor, pois ainda não satisfaz. Ele, da terceira à 30ª linha, havia de debates. Eu rasgaram e escreveram ontem. Não importa. Isso não impediu que o erro continuasse. Ele e verás. Esse olhar triste e cansado, meu querido, será por causa dessa manhã fria de inverno ou algo mais te incomoda? Bem sabes que o nosso dinheiro está acabando por essa obra grandiosa que os Espíritos depositaram nas minhas mãos. Acreditamos em você. Estou aqui. Encontraremos novas forças. Sei que a pressão aumenta a cada dia. E tristeza, alvo da manhã, tantas cartas enormes, sem colocar muitas mais. Graças a Deus.
preferirias que uma doutrina que conduz ao reino da caridade efetiva não fosse combatida por todos aqueles que vivem no egoísmo? Eles são numerosos na terra. E nisso, tentaram sepultá-la com as varinhas. Mas hoje, essa arma tornou-se impotente. E ela prosseguiu seu caminho sem tropeço. É por isso que vos aconselho cautela na formação dos vossos grupos, não somente para a tranquilidade do vosso trabalho, mas também para o seu próprio interesse. A natureza dos trabalhos espíritas requer calma e recolhimento. Ora, não há recolhimento possível se está preocupado com divergências, discussões e espalhar maus sentimentos. Onde há fraternidade, não pode haver sentimentos malévolos. Não pode haver sentimentos malévolos em corações egoístas, orgulhosos. Em pensamentos, organizando essa casa, que era do papai. Às vezes a saudade nos leva longe, não é mesmo? É verdade, filha. A saudade é como uma visita que aparece quando menos esperamos. Você acha que algum dia a saudade que sentimos do papai diminuirá? Acho que ela diminuirá, filha. Mas nunca desaparecerá. Com o tempo ela se torna mais suave. Aprendemos a conviver com ela, a aceitá-la como parte da nossa história. Mamãe, você acha que o papai ainda está cuidando de nós? Acredito que sim, filha. De alguma forma ele continua nos protegendo e nos guiando. Talvez ele esteja nos nossos sonhos e nos momentos que sentimos ele de alguma forma. Vocês têm razão. O amor que sentimos pelo papai transcende o tempo e o espaço. E mesmo que ele não esteja presente fisicamente,
seu amor e a sua memória continuam vivos em nós. Pierre, você está bem? Estou bem, mamãe. É só uma tosse. Pierre, não minta pra mim. Meu filho, essa tosse está piorando. Encontraremos uma solução. Vamos procurar os médicos. I'll sing it one last time for you. Then we really have to go. You've been the only thing that's right in our lifetime. And I can barely look at you, but every single time I do, I know we'll make it anywhere away from here. Light up, as if you have a choice. Even if you cannot hear my voice, I'll be right beside you, dear. Light up, and go right for our lives. I can hardly speak, I understand why you can't raise your voice to say. To think I might not see those eyes makes it.
Meu querido, olha o que acaba de chegar para você. Uma carta com uma rosa branca. Ao senhor Allan Kardec, com respeitoso abraço. Escrevo estas palavras com um coração cheio de gratidão e esperança. Não tenho palavras suficientes para expressar o quanto este livro significou para mim e para minha filha. Ele se tornou uma luz em nosso caminho durante os momentos mais sombrios de nossas vidas. Ao ler cada página, encontrei conforto e respostas para as questões que me atormentavam. As reflexões nele contidas sobre a vida além da morte tocaram profundamente o meu coração. Especialmente depois de perder meu querido filho, Pierre. Sua partida deixou um vazio imenso em minha vida. Mas neste livro, pude encontrar novamente a esperança. E eu agora sei que ele não se foi para sempre. Apenas partiu para um plano diferente. Cada página desse livro me trazia um consolo tão grande, como se eu estivesse conversando com alguém que entendesse minha dor. Sinto como se sua dedicação, guiada pelas mãos de Deus e de Jesus, tivesse criado uma ponte entre o palpável e o etéreo. Essa ponte tornou-se meu refúgio, onde eu e meu filho podemos nos encontrar, onde o amor flui livremente, ignorando as fronteiras entre os reinos material e espiritual. Com o coração fervendo de apreço, oro todos os dias para que Deus continue a sustentar sua jornada, infundindo-lhe a força necessária para persistir, como uma chama inquebrável nesse nobre propósito. Com a eterna gratidão de uma mãe, Sofia. Após a leitura dessa carta, sinto uma nova luz banhar meu peito. É preciso trabalharmos mais, não pensando no desânimo e na tristeza, e sim na falta da esperança grandiosa. Preciso continuar. Desculpar as injúrias, aceitar as pedradas e abraçar o sacrifício. O mundo necessita de consolo e renovação. O Espiritismo é chamado a desempenhar imenso papel na Terra. Ele reformará legislações tão frequentemente contrárias às leis divinas. Edificará a religião do Cristo, que se tornou objeto de comércio com tráfico. Instituirá a religião que bate no coração e vai diretamente a Deus, sem se meter nas franjas de um sultana ou nos degraus de um altar.
extinguirá para sempre o materialismo e o ateísmo, aos quais alguns homens foram levados pelos incessantes abusos dos que dizem ministros de Deus, pregam a caridade com espada em cada mão. O Espiritismo é a senda que conduz à renovação, que destrói os dois maiores obstáculos que se opõem a essa renovação: a incredulidade e o fanatismo, que faculta uma fé sólida e esclarecida, desenvolve os sentimentos e todas as ideias que correspondem ao modo de viver da nova geração. E no coração dos seus representantes desta, eles se achará em nada, está a era nova vê-lo-á engrandecer-se pela força das mesmas coisas. O Espiritismo torna-se a base de todas as crenças e o ponto de apoio de todas as exigências. Então, dando continuidade ao nosso trabalho dessa noite, agradecemos a companhia Namastê pelo trabalho desenvolvido aqui. E hoje nós temos a honra de receber o nosso querido amigo de Leopoldina, o Fabiano. Seja bem-vindo, Fabiano, que vai falar para nós o tema desigualdades sociais. Então, vamos agradecer ao Pai de amor e bondade por estarmos aqui, nesse banquete espiritual, onde a espiritualidade preparou esse ambiente, e que nós estamos aqui hoje, unidos, envoltos com o pensamento de conhecer cada vez mais a verdade e nos libertarmos. Que Deus, na sua sabedoria infinita,
esteja conosco, iluminando os nossos corações e que nós possamos, nessa noite, receber toda vibração, toda energia positiva e o conhecimento. Agradecemos a Kardec, o codificador da doutrina, que nos revelou essa imensidão de conhecimento, o qual nos norteia nossa vida, que serve como ferramenta para a nossa evolução espiritual. Que Jesus, o Mestre, esteja amparando esse ambiente e que os nossos corações possam estar receptivos para que nós possamos compreender essas verdades. Obrigada, Senhor, que assim seja. Ficar mais. Aqui pra cá. Olá, gente. Boa noite. Nós vamos falar hoje sobre o tema desigualdades sociais. Quando nós falamos de desigualdade social, a primeira que vem à nossa mente é a questão da desigualdade econômica. Mas nós podemos definir 4 tipos de desigualdades que existem. Nós temos a desigualdade de gênero, onde nós temos uma sociedade, não necessariamente conforme o país, isso é mais grave ou menos grave, onde os homens ganham mais do que as mulheres, às vezes para realizar as mesmas tarefas, ou não só ganham, mas têm às vezes mais status numa sociedade do que as mulheres. Nós percebemos, por exemplo, no Brasil, agora tende a diminuir devido às leis, né? Nós observamos uma pesquisa de 2010 que apontava que o estado com maior desigualdade social e o estado do Brasil com menor desigualdade social. E foram relatados 2 estados, Paraíba e Santa Catarina. Um teria a desigualdade de 8% e o outro de 22%, se não me falha a memória. E aí a gente pergunta, qual era o estado que tinha maior desigualdade? Paraíba ou Santa Catarina? Santa Catarina. Paraíba é o que tem a menor desigualdade de gênero no Brasil. Pelo menos era nessa pesquisa. E aí acontece, só peço perdão se eu errei a data da pesquisa. 2010 talvez possa ter sido um pouquinho antes. E aí nós percebemos o quê? Nós temos também a desigualdade, que é muito observada, que é a questão da desigualdade devido à raça. Que a gente pode dizer muito associada às questões, talvez, da cor, né, das pessoas. E nós percebemos o quê? Que no Brasil, nós temos um pouco dessa diferença e essa dificuldade. E se a gente juntar, por exemplo, se temos a desigualdade da mulher e ainda temos a desigualdade, às vezes, da cor, se você pegar uma mulher negra, ela vai sofrer mais dificuldade, tem mais diferença do que, de repente, um homem branco, para poder se encaixar em uma certa parte do mercado, né? Por exemplo, de trabalho. Nós temos uma outra que a gente às vezes não se dá conta, que é a desigualdade também ligada à questão da desigualdade social, que é a desigualdade etária. Nós estamos num país onde os jovens conseguem mais facilidade para entrar no mercado de trabalho do que as pessoas que às vezes trabalharam naquela questão durante anos. O mercado quer os mais jovens, achando que eles vão ter mais gás, né, mais força para poder trabalhar. E aí nós temos a última desigualdade, que seria a desigualdade econômica. Nós estamos simplesmente mostrando as 4 para que a gente possa, de certo modo, trabalhar um pouco com a questão do que Kardec nos traz. Então, se nós temos essas 4 possíveis desigualdades, entre outras, que a gente aqui não está comentando, mas que, de certo modo, dá para a gente ter uma noção que desigualdade é um pouquinho até maior. A desigualdade econômica é que mais nos chama a atenção. Se nós formos observar uma pesquisa do Banco Mundial de 2015, mostra que no Brasil, 1% dos brasileiros detém 99% da fortuna do país. Esse dado, que foi um dado que foi obtido
no Brasil escola, onde eles estavam trabalhando sobre essa questão, não tiver errado, é de assustar. Realmente, a desigualdade ela é muito grande. E o Brasil, ele é o 10º, de baixo para cima, país com maior desigualdade social. 15º. De qualquer forma, nós estamos numa condição muito ruim de igualdade social. Isso, a gente pensa que como nós podemos diminuir diminuir a desigualdade social? Uma delas é através da educação. É onde nós vamos começar a perceber que se a gente garante o mesmo ponto de partida para todo mundo, fica mais fácil aquelas pessoas se diferenciarem, porque todos nós somos diferentes. E aí a gente percebe um detalhe. Tá, nós estamos numa condição de um planeta de provas e expiações, querendo ir para um planeta de regeneração. Vamos pensar um pouco em cada um dos detalhes para a gente poder ter uma noção do que a gente quer trazer. Nós temos no Livro dos Espíritos, na terceira parte, quer dizer, o Livro dos Espíritos, né, de Kardec, que Kardec nos trouxe, foi ótimo aqui o teatro que aconteceu antes do estudo. Kardec, o Livro dos Espíritos, ele é dividido em 4 partes. Cada parte deu origem a um livro após isso. Então nós temos a primeira, a segunda, a terceira e a quarta parte, onde a primeira parte ela acabou dando origem à questão do livro Gênesis. A segunda parte deu origem ao livro dos Médiuns. A terceira parte do Livro dos Espíritos deu origem ao Evangelho segundo o Espiritismo. E a quarta parte deu origem ao livro Céu e Inferno. Então nós temos aí o Pentateuco Kardeciano dividido nesses 5 livros. Mas no terceiro livro, que deu origem ao Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos um capítulo que chama, o capítulo 9, que é a Lei da Igualdade. Tá certo? E aí o que acontece? Nós observamos, nessa questão da Lei da Igualdade, comentar uma série de coisas. E aí nós percebemos uma questão atual. Nós estamos recebendo aí dezenas por mês de vídeos que sempre trazem à tona verdades mais ou menos claras. Alguns trazem mentiras escabrosas, outros trazem verdades relativas. E a gente absorve aquelas mensagens como se aquelas mensagens realmente fossem verdades. Então, quando nós pegamos situações como essas, agora, por exemplo, da guerra, né, entre Israel e o Hamas, né, que está lá em todas as notícias, é interessante como nós temos sede de coisas erradas, fome de coisas erradas. Porque se você for analisar, uma vez que começou a acontecer a guerra de Israel e Hamas, ninguém mais ouve falar da guerra da Rússia com a Ucrânia. É como se ela tivesse acabado. Acabou a guerra. Não acabou, tem gente morrendo lá ainda. Então, nossas orações, nós não podemos esquecer esse segundo grupo. Mas é muito difícil a gente, em qualquer situação, estando a 5.000 quilômetros do local do conflito ou mais, conseguir definir o que é verdade, o que é mentira, naquilo que chega para a gente. Porque chega as coisas muito filtradas. Filtradas por interesses que querem que a gente só veja uma parte. Estou falando da grande mídia, às vezes até da pequena mídia, que seria aí dos grupos familiares, que às vezes põe uma parte da verdade. Em qualquer guerra não existe lado certo. Você não pode dizer, esse lado é o certo, esse lado é o errado. São humanos, são irmãos nossos, sofrendo e passando por necessidades, para você dizer, só porque um acredita em Alá, ele está do lado errado? E porque o outro acredita em Deus, ele está do lado certo? Ou vice-versa? Não tem como a gente definir, porque nós não estamos lá. O fato é que quando você observa civis, pessoas inocentes, morrendo, algo sempre está errado nessa nossa crença. Mas a guerra não começou dia 7 ou 8, né?
de outubro, ela já vem há décadas. Então, você definir que ali aconteceu, sabe aquela história assim, de você não pode muito definir porque você começa a ver uma briga acontecendo, você tem que ouvir as duas partes para descobrir quem tem razão. Porque, às vezes, aquele que foi agredido inicialmente está sendo agressor durante horas a fio ali. Ou aquela outra pessoa está desequilibrada e começou a agredir sem a gente ouvir as duas partes. E sem ouvir terceiros, e sem estudar a história, nós vamos estar julgando errado. Não só com relação a Israel e a Hamas, ali com a questão dos palestinos e Israel, mas também vamos estar julgando errados com relação à Rússia e a Ucrânia. Não estou dizendo que a Ucrânia está certa, nem estou dizendo que a Rússia está certa, nem estou dizendo que ambas estão erradas. Eu estou dizendo que é muito difícil para onde nós estamos fazer esse tipo de análise. Nós estamos falando da questão da lei de igualdade. Então, a lei de igualdade também tem que se encaixar, que se há uma situação, nós temos que imaginar que os dois lados são iguais, são nossos irmãos e que merecem toda a nossa atenção e nossa oração. Infelizmente, o orgulho, o egoísmo, a vaidade e, além do interesse pessoal, é o que está por trás de qualquer uma das guerras. E ela está também por trás de toda a desigualdade que nós vamos observar na questão do planeta Terra. Nós tivemos 3 grandes estudiosos sobre a questão da desigualdade econômica do planeta Terra. Nós tivemos o Jean-Jacques Rousseau, nós tivemos a questão do Karl Marx, nós tivemos também a figura do Max Weber. Os 3 definiram a questão da posse, definiram situações, alguns com uma visão um pouco diferente, outros com as visões bem parecidas. Por exemplo, eu falei aqui de Karl Marx, algumas pessoas podem começar a remexer na cadeira aí, tipo assim, não fala nesse homem, não. Mas você tem Adam Smith, que definiu coisas muito parecidas, e Adam Smith, ele é totalmente neoliberal. E ele definiu coisas muito parecidas com Karl Marx. Então você fala o seguinte, você não pode, de repente, simplesmente destruir o trabalho de uma pessoa porque a gente não conhece. E é interessante porque, de certo modo, nós estamos vivendo uma época que isso é perfeitamente perceptível, em que nós estamos em transição. Nós estamos em transição planetária no sentido climático. Ondas de calor que nós estamos sentindo, seca na Amazônia, enchente no sul do país devido ao El Niño, que não é um El Niño comum, é um super El Niño. Nós tivemos um verão extremamente rigoroso na Europa e nos Estados Unidos, com várias pessoas desencarnando por causa do verão. Porque uma coisa é chegar para uma cidade tipo Cataguases, Leopoldina, e aumentar a temperatura dele. Nós já estamos acostumados com calor. E aí eles falam o seguinte, gente, nossa, em pleno outubro, fazendo 36, 38 graus, nós já estamos um pouco acostumados. Agora, se você colocar isso para um europeu, ele não sabe como lidar com o calor. Ele se fecha dentro de casa, alguma coisa, acaba morrendo. Então, a gente percebe que é diferente. Se você pegar para um europeu e falar 27 graus, ele fala assim, nossa, está quente demais. Você fala assim, nossa, está fresquinho. Mas é uma questão de como nós já sabemos lidar com o calor. E aí acontece, a gente hidrata melhor, a gente tem uma série de coisas em relação a isso. E aí nós percebemos o quê? Que há uma mudança no planeta. E essa mudança mexe com cada um de nós aqui presentes. Então nós começamos a lembrar daquela época em que as coisas funcionavam de um jeito. E nós agora somos obrigados a pensar ou mudar de forma diferente. Nós estamos agora com a inteligência artificial tomando postos de trabalho. Então nós vamos ter que começar a pensar e agir de forma diferente. Então todo o nosso planeta está pensando de forma diferente, na forma econômica, na forma social, na forma de clima. Nós não vamos poder continuar queimando combustíveis fósseis do jeito que a gente queima. A gente não vai poder continuar comendo animais como nós comemos. Nós matamos 70 bilhões de animais ano
São 2.400 animais mortos a cada segundo que eu estou falando aqui. Morreram 2.400. E aí a gente fala o seguinte, nós precisamos de tanta carne assim na nossa alimentação? Nossos avós comiam carne. Mas vai perguntar para eles, era um pedacinho de carne, de nada no prato, para dar sabor. Aí inventaram o self-service. Você chega no self-service, eu não vou pagar para comer verdura. Aí você põe mais de metade do seu prato carne. Só que o nosso organismo não foi preparado para isso. Ele não é preparado para comer tanta carne como nós estamos tendo. Então nós vamos começar a observar situações. Tem gente que faz dieta de baixo carboidrato, de aquisição de baixo carboidrato. Agora saiu uma pesquisa que foi feita durante 9 anos com 80 mil pessoas, né? Catarina, me corrija, foi 80 mil? Foi. 80 mil pessoas durante 9 anos e descobriu que você não pode ter baixo carbono, se não pode dar o que eles informaram lá como morte súbita. A pessoa tem os males e morre, desencarna de repente. Mas fala, pesquisa nova. E ela não é uma pesquisazinha de meia dúzia de pessoas. É uma pesquisa envolvendo 80 mil pessoas durante um estudo de 9 anos. Então, muitas coisas nós temos que repensar e verificar. Por que eu trouxe tantas essas informações? Por um detalhe. Quantas informações nós temos? E quantas das informações nós temos diverge do que eu acabei de falar? O que acontece? A desinformação é o negócio da atualidade. Se eu desinformo alguém, são tantas informações descabidas e tantas informações antagônicas, tal coisa mata, tal coisa faz bem, tal coisa é boa para a saúde, tal coisa faz mal para a saúde, tal comportamento é um comportamento que vai levar à destruição da sociedade, tal comportamento leva à construção da sociedade. Nós temos tantas informações e tantas formações no sentido de desinformar, que a gente chama de informação, que a gente pode dizer que nós estamos passando por aquela fase que no Apocalipse é tratado como até os eleitos terão dúvida. Nós estamos vivendo uma transição, e na transição até os eleitos terão dúvida. Como que nós vamos então tirar as dúvidas? Primeiro, a gente tem que pensar da mesma forma que tem uma música do Padre Zezinho que ela fala assim: amar como Jesus amou, pensar como Jesus amou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia. Sorrir como Jesus sorria, né? E aí ele vai continuando para chegar no final do dia a gente sentir que está mais feliz. Nós temos o Cristo através do Espírito da Verdade nos livros de Kardec. Então eu estou aqui com a Lei da Igualdade impressa. Ou seja, nós temos total condição de pegar as informações e desinformações que estamos recebendo e analisar sobre a ótica do Cristo. Porque se a gente analisar sobre a ótica do Cristo, não importa quem mandou aquela mensagem para a gente, ela pode ser uma mensagem que lá no fundo traz uma mentira. É impressionante quando a gente pega essas mensagens que vêm normalmente de radicalismo, dá uma analisada nela e fala assim, legal, verdade, verdade, mentira. Só que a gente tem que ter coragem de ver as mentiras. E a melhor forma que você tem de fazer a desinformação é você rechear uma mentira que você quer implantar cheio de verdades. Isso é o sofisma, aonde você usa uma filosofia para justificar um comportamento inadequado. Então, o que nós queremos? Pensar sobre a seguinte questão: desigualdade social. O que o Espiritismo nos traz? Eu posso, na desigualdade social, pensar de forma diferente? Todos nós somos livres para pensar de forma diferente. Mas temos que ter coragem para saber que nós não estamos pensando com o Cristo. Vamos lá. O que normalmente
escurece a nossa visão da verdade. 3 coisas nós vemos que nos tampa a nossa visão. Uma delas, o egoísmo. Eu normalmente tenho dificuldade de pensar diferente quando aquilo envolve alguma coisa que é meu egoísmo. Então, o egoísmo, junto com a sua irmã dileta, a vaidade, se tornam um obstáculo muito grande, né, para eu conseguir visualizar certas coisas. Além disso, nós temos dificuldade na questão do orgulho. Por quê? Porque a gente às vezes reconhece que aquilo está errado, mas diz assim, eu sou assim e não vou mudar em nada. Já reparou que quando a gente diz assim, eu errei, mas se eu tivesse que fazer de novo, faria tudo do mesmo jeito? A gente já falou essa frase alguma vez? Já parou para a gente pensar o que significa essa frase? Essa frase significa que a gente é extremamente cabeça dura. Em qual sentido? De não analisar os erros. Gente, se a gente fosse fazer tudo da mesma forma, a gente não precisava reencarnar. Eu vou repetir os mesmos erros. Se a gente reencarna com esquecimento, é para que nova página em branco possa ser escrita de forma diferente e eu vejo o mundo de forma diferente. O que acontece? A política acabou tomando conta das questões sociais. Por quê? Porque a política pode dar voto para as questões sociais. E aí o planeta Terra se dividiu, não só o Brasil, tá, gente? Isso é o mundo de modo geral. O planeta Terra se dividiu em 2 grupos. Nós temos o grupo partidário da liberdade e nós temos o grupo partidário da igualdade. Pode observar. Pensa na última eleição. Eram 2 grupos. Os que acreditavam na liberdade e os que acreditavam na igualdade. E aí a gente vai observar que dentro da casa espírita nós tínhamos pessoas que apoiavam determinada visão e pessoas que apoiavam a outra visão. E o mais interessante, que nós esquecemos de olhar, que essas 2 vertentes são vertentes trazidas lá atrás pelos iluministas, junto com a questão da queda da Bastilha, dos franceses, que tem o lema igualdade, liberdade e fraternidade. Então, se eu sou um cara que pensa e vê o mundo pela igualdade, que é o nosso termo de hoje, eu não posso esquecer da fraternidade, para não ter raiva nem odiar os que têm a visão da liberdade. Se eu tenho e acredito que a vitória, que é o caminho da evolução, vai ser a liberdade, eu preciso da fraternidade para não odiar aqueles que acreditam que o caminho é a igualdade. Sem a fraternidade, nós vamos viver uma verdadeira briga. E sabe aquela história? Marca um encontro para reencontrar os parentes que tinham ideologia política diferente da sua. Sabe por quê? Porque você vai reencontrar e na convivência você vai perceber que nós somos muito mais do que isso. E talvez você vai entender um pouquinho mais porque o outro pensa de uma forma diferente da sua. Eu poderia dizer qual é a minha visão política, mas eu tenho certeza que se eu falasse minha visão política, metade das pessoas aqui já fechariam o ouvido e não queriam ouvir o resto da palestra. Ele pensa diferente de mim. E por que nós temos a questão de pensar diferente? Livro Fonte Viva. Autor, Emmanuel. Psicografado por Chico Xavier. Lição 101. A cortina do eu. Eu até gostei, porque na hora que cheguei, falei assim, tem 2 cortinas aqui, olha, tem exatamente a questão da cortina, né? Eu vou fazer a palestra atrás da cortina para vocês verem. O que vocês vão enxergar? Muito pouco. Vocês ainda vão ouvir a minha voz, mas não vão ouvir a minha expressão. Esse é o motivo pelo qual as aulas remotas, na época da pandemia, eram problemáticos, porque você não via a expressão dos seus alunos.
Então você não sabia quem estava com dúvida, né? Então o que acontece? Você pode até ouvir a voz, mas se não vê o rosto, não sentir a expressão, não sentir a emoção. Por isso que os nossos textinhos têm um emoji. Você mandar um pouquinho de emoção, você fala assim, o que eu estou sentindo? Né? Para o pessoal falar, beleza. Quando você põe alguma coisa para a pessoa não falar que é muito sério, você termina com kkkk. Às vezes nem é piada, mas você termina e fala assim, viu, é suave, fica tranquilo. Né? Não estou te chamando a atenção. Então acontece, nós precisamos de convivência, de interação. Porque quando eu interajo com a outra pessoa, eu convivo com a outra pessoa, eu observo e consigo ver Jesus nela. Nós conseguimos perceber a grandeza das outras pessoas, mesmo que a visão dela seja diferente da minha. Porque eu, na cortina do eu não quero ninguém do meu lado que pense diferente de mim. Nem na casa espírita. A eleição do ano passado deixou tantas marcas que muita gente deixou de frequentar casas espíritas por causa de outros companheiros que pensavam diferente dele na questão da eleição. Gente, o planeta Terra é um planeta de 8 do nosso sistema solar. Então nós temos o sistema solar que temos 8 planetas. E olha, Deus não enche o universo de planeta por especulação imobiliária. Eu vou deixar ele... Não. Todos têm uma função e todos têm vida espiritual. O mais atrasadinho do nosso sistema solar, adivinha qual é? Somos nós. Somos os mais atrasados em matéria de evolução que os outros. Os outros planetas já estão com a vida mais avançada. Kardec comenta que Marte era menos avançado que o planeta Terra, mas ele estava de acordo com a ciência da época que achava que Marte era menos avançado, que tinha vida lá e que era menos avançado que daqui. Então ele manteve aquela visão que era uma visão científica. Mas ele disse, se a visão científica mudar, vamos mudar com a visão científica. Vem Emmanuel depois comenta, não, Marte está mais evoluído que aqui. Tanto que lá não tem vida física como a gente conhece. Certo. Nós orbitamos em torno de uma estrela que nós colocamos o nome de Sol. Mas as estrelas que eu vejo no céu, numa noite sem tanta luz da cidade e sem nuvens, aquelas estrelas que eu vejo, que são da ordem de mais ou menos 2.500 estrelas, é uma parcela das estrelas que existem na nossa galáxia, que foi dada o nome nessa nossa galáxia, foi dado o nome pelos romanos, que eles olhavam o céu e viam aquela faixa de luz, parecendo que tinha derramado leite, e eles chamaram aquilo de Via Láctea, caminho do leite. Então a nossa galáxia é a única que a gente usa a letra maiúscula, é chamada de Via Láctea. Nossa galáxia tem 200 bilhões de estrelas. Se a gente colocar mais cada um com umas 4 planetas aí, nós estamos falando de 1 trilhão de planetas. E galáxias iguais à Via Láctea, nós temos mais, o James Webb está aumentando esse número. A gente tinha um número de 200 bilhões, mas ela já fez a contagem, parece que isso vai aumentar por 3, ainda está para confirmar. Mas isso do universo visível, a perspectiva é que exista quase 4 trilhões de estrelas. Só para a gente ter uma noção, de galáxias, desculpa. Só para a gente ter uma noção, se a gente pegar cada grão de areia que existe no planeta Terra e associar uma estrela, vai faltar grão de areia no planeta Terra para associar a tanta estrela que existe no universo. Então, planeta passando de prova e expiação para a regeneração, nós podemos dizer que tem aos montes por aí. E já teve um monte de outros que já passaram e deram conta de passar. Então, a resposta à pergunta que não quer calar. Tem alguma coisa fora do controle? Não. Está tudo dentro do controle. Normalmente, somos nós que atrapalhamos a evolução do planeta Terra. Com os nossos ódios, com as nossas raivas, eu falei de 3 coisas que nós precisamos vencer. O nosso egoísmo, nosso orgulho e nosso interesse pessoal. Então, quando nós utilizamos essas 3 coisas, nós normalmente atrapalhamos e estragamos o planeta Terra na sua evolução. Então, quando eu olho e falo o seguinte, estou defendendo
certo grupo, estou defendendo. Gente, primeira coisa, muito cuidado. Quem é um homem que mais ouviu sobre mentiras a seu respeito? Eu vou dizer, chamava-se Chico Xavier. Todas as mentiras a respeito do Chico Xavier já foram faladas. Chico Xavier, ele inaugurou fake news na época em que nem fake news ainda tinha essa conotação que tem hoje e ganhou das redes sociais. Então imagina o quanto de mentiras já foi dita acerca do Chico Xavier, que ganhava dinheiro nas obras que vendia, que ele tinha parte com o demônio e assim vai. Chico, você não se defende? Não. O que falam mal ao meu respeito é mal, e o mal não merece ser comentado. E aí ele não falava o mal. E o que falam de bem ao meu respeito, porque também falavam, né? Lógico, nas casas espíritas sempre falaram bem sobre a doação daquele homem que vivia 20 horas acordados por dia para servir o próximo e só 4 para dormir. Diminui a hora de sono para poder servir o próximo. O que falam bem ao meu respeito, eu também não falo, porque o bem já se fala por si só. Então nós estamos percebendo a seguinte observação. Chico Xavier mostrou para a gente um pouco o caminho. E é interessante, porque se nós temos 3 pedras de tropeço gigantescas, egoísmo, orgulho e interesse pessoal, quando o Chico abriu mão dos direitos autorais de seus livros, que fizeram um cálculo, Chico Xavier poderia ter recebido 33 milhões de dólares na década de 80, só com os livros que ele vendeu. 80 para 90, na virada de 80 para 90, o Chico Xavier poderia ter recebido 33 milhões de dólares pelos livros que ele escreveu, psicografou. Então, o que acontece? Se são 33 milhões, até a 4ª geração dele viveria sem problemas. Estou falando de dólares. Então, nós estamos falando aí alguma coisa por volta de 165 milhões de reais. Até a 4ª, 5ª geração dele vivia esbanjando dinheiro ainda. Mas quantos orfanatos, quantas creches, quantos asilos foram mantidos por esse dinheiro? Então, o Chico, deixando de lado o interesse pessoal, ele trabalhou as outras 2 vertentes, o orgulho e a vaidade. Desculpa, o orgulho, a vaidade e o egoísmo. Mas vamos pegar só o orgulho e o egoísmo. Ele trabalhou. Se você for analisar, o orgulho e a vaidade são muito parecidas, tá? A única diferença é que a vaidade eu faço para mim e basta. O orgulho, eu preciso de certo modo, a vaidade, eu preciso que os outros reconheçam e vejam em mim e me vangloriam. Aí eu fico bem, que os outros estão reconhecendo. Mas as mesmas características, quando só para mim basta, é chamado de orgulho. Eu não me preocupo com o que os outros pensam a meu respeito, é orgulho. Se eu preocupo, é vaidade, se tiver a mesma característica. Então, o que acontece? Nós começamos a perceber que quando nós pegamos um Francisco de Assis, que tinha a fortuna de um pai rico, lembrar que o pai era burguês, e burgueses tinham mais dinheiro que os nobres, só não tinham o título, mas tinha o dinheiro, o poder. Quando ele deixa a casa do pai nu para fazer aquela vida totalmente dedicada ao próximo, o que ele tirou da vida dele? O interesse pessoal. Porque, desculpa, gente, interesse pessoal não condiz muito com a doação para o próximo em tudo. Não é interesse pessoal. E lógico, o que ele trabalhou? O egoísmo e o orgulho. Então, nós acabamos de dar exemplo de 2 espíritos grandiosos que tivemos a honra de conhecer a sua história. Alguns tiveram o privilégio de apertar a mão de um deles. O Chico Xavier, que era nosso conterrâneo aqui de Minas, né? E assim, eu apertei a mão do Chico. Fiquei tremendo uma meia hora depois.
só com a energia dele. Então, o que nós queremos dizer com isso? Nós temos uma doutrina maravilhosa, tentando nos ensinar coisas belas com Cristo. Mas nós nos escondemos atrás de opiniões fortes, desde que essas opiniões fortes me favoreçam no meu egoísmo, no meu orgulho ou no meu interesse pessoal. Então, pessoas que levantam a bandeira e brigam, analisa lá atrás, estão ganhando alguma coisa em relação a isso. Qual é a maior dificuldade para a gente evoluir? É o eu que eu não conheço. Já ouviram aquela frase da Bíblia que diz assim: eu sou a verdade, o caminho e a vida. Jesus afirma isso. Isso, obrigado, Catarina. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ok. Algumas pessoas falam o seguinte: bom, então eu só vou conseguir através de Jesus? Se você seguir o que Cristo está falando, sim. Alguns autores já afirmavam que o texto certo, eu sou o caminho da verdade e da vida. O que mostra que Jesus estava mostrando para a gente qual é o caminho a seguir. Pastorino afirma no seu livro Sabedoria do Evangelho, que são 8 livros, que o Pastorino era católico, deixou de ser católico porque ele viu que o Papa não agiu de forma correta com Gandhi, e ele perguntou quem era a maior sumidade moral do planeta naquela época, se era o Gandhi, era o Papa. Ele chegou a alguma conclusão, largou a batina e veio para o Brasil. E aqui no Brasil conheceu o Espiritismo, se tornou espírita, casou com uma católica. E aí ele escreveu vários livros. Um conjunto de 8 livros chamado Sabedoria do Evangelho, totalmente espírita. Um livro chamado Técnicas de Mediunidade, totalmente espírita. E um livro que era muito ecumênico, chamado Minutos de Sabedoria. Todo mundo aqui deve conhecer, eu já vi pelo menos falar. Porque o Minuto de Sabedoria é o segundo livro católico mais vendido depois da Bíblia. Pelo menos era no começo dos anos 2000. Não sei como está hoje. Mas é um livro espírita. Quando o Pastorino estava para morrer, a família queria que ele estava meio inconsciente, que ele assinasse uma declaração, para essa declaração falar que ele tinha desistido, tinha se arrependido de ser espírita. Na hora que reuniram lá o tabelião, os padres e tudo mais junto dele, ele voltou à lucidez, de repente, falou: como é que é? Calma aí, agora então todo mundo vai assinar que eu morro espírita e sou feliz e convicto na minha crença. Aí todo mundo foi obrigado a assinar essa outra declaração. Mas assim que ele morreu, a família, detentora dos direitos autorais, segurou a publicação de Sabedoria do Evangelho e Técnicas de Mediunidade. Mas você encontra hoje na internet, se você precisar e quiser consultar. Num dos livros, eu acho que é o 8º livro, Sabedoria do Evangelho, Pastorino comenta a seguinte questão: que faltou a tradução de um artigo antes da frase de Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E o artigo que faltou foi o artigo definido, que o certo a frase seria: o eu é o caminho da verdade e da vida. Então, quando eu me conheço e começo a procurar dentro de mim o Cristo que deveria estar operando mudanças e reformas íntimas dentro de mim, eu estaria percebendo, com certeza, várias coisas a serem mudadas e melhoradas. Porque a ferramenta está aí. Chama-se o Espiritismo. Que ele nos entrega o bisturi da introspecção interior para olharmos para o nosso íntimo e acordarmos dizendo o seguinte: gente, eu não estou tão bem assim não. Olha como que eu estou cheio de defeito. Mas eu estou querendo melhorar, mas eu ainda carrego esses defeitos. Ótimo. Já estamos no caminho. Por isso que quando você pega uma pessoa tipo Chico Xavier, fala assim: não, eu sou apenas um cisco, tira o Fran, mantém o cisco. De Francisco Cândido Xavier. Ah, nossa, como ele era humilde. Não, ele tem conhecimento de que ele era mesmo.
Nós estamos num planeta de prova e expiação, mas é um planeta especial porque é um planeta de repetentes. Imagina uma escola, você tem várias séries. Nós temos a 4ª série, Planeta Terra, planeta de prova e expiação. Nós temos a série A, B, C, D, mas aí acontece, alguns tomaram bomba na 4ª série, colocaram todo mundo na turma F. Ou na turma T, de terra. Somos nós. E aí a gente lá esquece que a gente está na turma de repetente e fica vangloriando de ser bons alunos como eu falo, numa sala de repetentes. Então não é para a gente se sentir pior ou se sentir inferior. É só saber a responsabilidade que nós temos que ter para evoluir e crescer. Que nós temos ainda muito. E olha só, gente, nós estamos com o espiritismo nas nossas mãos. Você sabe o que vai acontecer na próxima reencarnação? Nós vamos ser chamados a reencarnar em outros. Não é êxito fora do planeta Terra, não. No planeta Terra mesmo. Nós vamos ser chamados a reencarnar em outros países para chegar lá, falar naquela religião que a gente vai nascer nova, o espiritismo lá dentro. Porque, como a gente viu aqui no teatro antes, o espiritismo não é o futuro, não é a religião do futuro, mas é o futuro das religiões. Então, nós vamos reencarnar lá no meio do Oriente Médio e tentar mostrar o Evangelho redivivo no Alcorão. Ah, não dá não. Dá. Nós vamos rever, quando a gente nascer lá no Oriente Médio também, o Evangelho redivivo de Jesus na Torá. Ah, não dá não. Dá sim. Olha o que a Torá fez com Estevão, do livro Paulo e Estevão. A mesma Torá que fez Saulo ser duro, fez Estevão ser aquele espírito extremamente preparado. Nós vamos nascer na Índia e vamos conseguir ver o Evangelho de Jesus no Bhagavad Gita. Nós vamos nascer e vamos conseguir ver na filosofia de Confúcio, na China, o Evangelho redivivo de Jesus. No Alcorão, que eu já comentei, em outros livros sagrados a mais. Por quê? Livro Coragem. Emmanuel escreve a seguinte questão: não cai uma folha de uma árvore que não seja da vontade de Deus, como nos afirma Jesus. Quando eu li aqui no livro Coragem, eu fui e criei coragem para procurar, só para fazer um trocadilho, para procurar na Bíblia aonde se encontra isso. Hoje nós temos uma facilidade, gente, porque a gente tem um sistema de busca muito bom na internet. E aí eu procurei e não achei essa frase na Bíblia. Sabe onde que ela está? No Alcorão, capítulo 6. Do Alcorão. Na 6ª surrata. Está lá. Não cai uma folha de uma árvore que não seja da vontade do Senhor, como nos afirma Jesus. Quem está falando isso é Emmanuel. Como nos afirma Jesus, mas está no Alcorão. Mostra que o Alcorão também foi escrito sobre o dedo de Jesus. Sobre o controle de Jesus naquilo que Maomé escrevia. Então, o que nós vamos perceber? Que se nós estamos nesse planeta Terra, no Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, vamos aprender o Evangelho de uma forma diferente. Vamos deixar de lado o egoísmo, vamos deixar de lado a vaidade, vamos deixar de lado o orgulho e vamos deixar de lado o interesse pessoal. Lógico, o interesse pessoal, ele vai cada vez sendo menos. E a gente tem que sempre analisar as nossas ações, qual é a parcela dela que é interesse pessoal. Sabe por quê? Porque chega um certo momento que nós começamos a adotar certos caminhos, que são caminhos do Cristo. E quando a gente luta pelo caminho do Cristo, a gente pode perguntar, será que eu estou lutando isso aí porque é um interesse pessoal, porque é uma coisa que eu acredito? Provavelmente sim. Mas se eu não estou sendo beneficiado por aquilo, diretamente, estamos nesse caminho de melhorarmos.
Estava comentando com a Catrine hoje de manhã. Falei, olha, nós temos a maior dificuldade de vencer o interesse pessoal. Os livros dos Espíritos dizem, como é uma entrave para a gente evoluir? Interesse pessoal. Então nós vamos trabalhar com o interesse pessoal como uma forma da gente se melhorar com o interesse pessoal. Como? A gente acredita em reencarnação. Então, tudo que eu faço para melhorar a vida do próximo, eu posso estar ajudando alguém que no futuro poderá ser meu parente, meu bisavô, por exemplo. Então, quando eu tento diminuir a desigualdade social, econômica, de gênero, de etária, de raça, numa empresa que eu tenho, no comportamento, nas conversas que eu tenho, que eu posso direcionar outras pessoas a pensarem diferente, eu posso ali, de repente, estar melhorando o futuro do meu bisavô, que vai melhorar a vida do meu avô, que vai ter condição de estudar mais, e aí vai ter uma condição de vida melhor. Então, se a gente sabe que existe reencarnação, está na hora de pelo menos trabalharmos com interesse pessoal nesse sentido. Calma aí, eu acredito em reencarnação. Eu não só acredito, eu sei que existe reencarnação. Então, por que não preparar melhor meu futuro? Porque se eu ajudo na evangelização, eu posso estar evangelizando meu bisavô, meu tataravô, numa reencarnação futura. E agradecer que essa pessoa mudou para a África, e lá na África fez família, mas levou o espiritismo junto e eu reencarnei lá. Oh, graças a Deus, relembrei o espiritismo sem ser pela dor. Porque o que de fato do espiritismo está gravado dentro de nós? Se façam essa pergunta, o que já é nato em mim, o que eu ainda preciso do espiritismo? Porque nós estamos reencarnados, que é uma beleza, sabe por quê? Porque nós temos um filtro, a gente pensa, ele vem para uma caixinha do o que sai, o que não sai. De vez em quando a gente pensa alto, né? Aí fala assim, não, isso eu posso falar. Aí você fala. Agora, já imaginou que quando a gente chegar no plano espiritual, não tem mais essa caixinha? A gente falou, o outro ouviu, né? Estou esperando um médico para me atender nessa cidade espiritual que eu estou aqui. Aí o médico abre a porta, entra, o senhor fala assim, não, esse cara é muito coitado para ser meu médico. Aí olha, mas eu acho que eu vou ser seu médico mesmo. Ai, meu Deus, ele ouviu o meu pensamento. E agora? Eu não posso nem pensar. Não vou pensar. Opa, calma aí que a roupa dele é ridícula. Não vai ter jeito não, tá, gente? O que a gente pensa vai ser ouvido pelos espíritos, como já é hoje. Só que os encarnados não ouvem, por isso que às vezes não fica muito ofendido, graças a Deus, né? Só que nós vamos ter que aprender a colocar freio na boca. Que a gente aprendeu a colocar. Depois, colocar freio no coração, naquilo que sente que não seja do Cristo. Então, se formos pensar em interesse pessoal, vamos pensar em trabalhar nosso futuro de uma forma melhor. Ou seja, vamos fazer o bem aqui para a gente poder construir nosso futuro melhor. Vamos lá. Nessa reencarnação, qual é a chance da gente vir morar debaixo da ponte? É muito pequena. Sabe por que é muito pequena? Porque a gente sempre tem um parente que vai ter um quartinho no fundo da casa que pode emprestar para a gente, se tudo falhar. Deu tudo errado, tem. Fulano, a gente nem liga mais, manda um WhatsApp. Preciso da sua ajuda, do seu socorro. Eu posso morar naquele barracãozinho aí do fundo da sua casa aí temporariamente? Quando eu puder, eu te pago um aluguel. Claro. Então a gente vai vir morar debaixo da ponte? Dificilmente. Só que a gente vive com tanto medo e com tanto egoísmo, retendo com medo de amanhã faltar, com medo de amanhã a gente vir numa situação precária, que a gente trava a fonte que flui naturalmente das benesses que a gente recebe do alto. E aí começa a faltar. E a gente trabalha como se não existisse reencarnação. Porque, como eu falei, a chance da gente vir morar debaixo da ponte nessa vida é muito pequena. Mas a chance da gente vir morar debaixo da ponte na próxima reencarnação é possível. Não sou eu que estou falando, não. É Kardec. Por quê? Nós vamos observar que quando nós pegamos
A lei da natureza. Pergunta 806. É lei da natureza a desigualdade das condições sociais? Não. É obra do homem e não de Deus. Tá, mas algum dia essa desigualdade vai desaparecer? Resposta. Eterna somente é a lei de Deus. Não vê que um dia, no dia a dia, essas desigualdades sociais gradualmente se apagam? Desaparecerá quando o egoísmo e o orgulho deixarem de predominar. Não falou nem do interesse pessoal, mas o egoísmo e o orgulho. Restará apenas a desigualdade do merecimento, que é a natural. Pessoas que naturalmente têm uma diferença fruto do seu próprio trabalho. Dia virá em que os membros da grande família dos filhos de Deus deixarão de considerar-se como de sangue mais ou menos puro. Só o espírito é mais ou menos puro, e isso não depende da sua posição social. Aí pergunta na pergunta 807. Que se deve pensar dos que abusam da superioridade das suas posições sociais para, em proveito próprio, oprimir os fracos? Interesse pessoal, egoísmo e orgulho, tudo junto. Merece anátema. Ai deles, serão a seu turno oprimidos. Ou seja, vai reencarnar na situação exatamente daquele que ele oprimiu. Renascerão numa existência em que terão de sofrer tudo o que tiveram feito sofrer os outros. Tem um matemático chamado Pascal, que ele era materialista. Desculpa, ele era ateísta. Ele não acreditava em Deus. Mas um dia ele fez uma análise matemática de probabilidade e se tornou religioso. Ele falou assim: existem duas condições, ou Deus existe ou Deus não existe. Joia. Se Deus não existir, o materialista que vive só por seus prazeres e o seu egoísmo e seu orgulho, não tem nada que arrepender, porque se ele for rico, ele viveu bem e está feliz pelo egoísmo que ele vivia. E o religioso também não vai ter nada que se arrepender, porque ele viveu bem e foi feliz com a sua religião. E quando ele morreu, é o nada. Então ele ficou feliz, tá? Quer dizer, não tem nada que se arrepender. Aí ele falou, porém, se Deus existir, já é um problema, porque o religioso seguiu o caminho certo, vai chegar do lado de lá, vai ter recompensa. Agora, o materialista, ele vai pagar por todo egoísmo e sofrer tudo que ele passou. Então, ele pensou com ele, é mais prudente eu ser religioso. Ele se tornou religioso porque ele falou, nisso aí eu saio ganhando. A probabilidade fica ao meu favor. Existindo ou não existindo Deus, eu estou bem, na fita. Ou seja, ele teve uma análise egoísta, mas que teve um resultado bom, fez ele pelo menos enxergar um pouco mais as questões religiosas. Eu falei sobre a cortina do eu. Porque nós temos dificuldade de aceitar o outro que pensa diferente de nós. E aí nós observamos que foi construído em cima de uma passagem de Filipenses 2:21, onde Paulo de Tarso escreve, chamando a atenção do pessoal da igreja de Filipos, da cidade de Filipe, né? Filipenses, os filipenses, dizendo o seguinte: porque todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo Jesus. Olha só, nós às vezes, dentro do Espiritismo, a gente busca o que é para a gente e não o que é de Jesus. Em verdade, estudamos com Cristo a ciência divina da ligação com o Pai. Mas ainda nos achamos muito distantes da genuína comunhão com os interesses divinos. Isso aqui é para nós. Nós aqui somos os filipenses hoje. Por trás da cortina do eu, e olha como que é difícil a gente enxergar alguma coisa por trás da cortina. Se eu olhar aqui, eu não vou conseguir enxergar ninguém direito. Essa cortina não permitirá, por mais fina que ela seja, eu ter uma boa visão de vocês. Eu me escondo atrás disso. O eu é o caminho da verdade da vida. Então vamos descobrir e vamos tirar essa cortina da frente. Examinemos
agora vamos imaginar, como fala, examinar de forma imparcial. Vamos examinar de forma imparcial as atitudes que são peculiares aos próprios serviços do bem. De que somos cooperadores. Eu ajudo na casa espírita, sim, ajudo em tal lugar, ajudo etc. E observamos que mesmo aí, em assuntos de virtude, a nossa percentagem de capricho individual é invariavelmente enorme. Já reparou que o espírito se melindra com muita facilidade? Eu tenho medo de falar essa frase e alguém fala assim, eu não me melindro não, eu saio daqui e ir embora. Né? Melindrado. Nós somos muito fáceis de melindrar. Porque nós entramos aqui e a gente lê o Evangelho segundo eu mesmo. Não o Evangelho segundo o Espiritismo. Nisso eu acredito. Não, isso aqui pegou pesado demais. Isso aqui eu prefiro não acreditar. Chico Xavier chega a comentar uma rimazinha. Vivemos na doutrina da fé raciocinada, mas na casa de Deus nós não podemos duvidar de nada. Então, vamos analisar o que os espíritos superiores nos trazem. E não dizer o seguinte, isso aqui não dá para acreditar não, mano? Dá. Qual é o problema de sermos orgulhosos, egoístas e de interesse pessoal? São as 3 chaves que demonstram o narcisismo em nós. E o que é o narcisismo? Você se gostar tanto que não observa que existe mais ninguém no planeta Terra. A antiga lenda de Narciso permanece viva em nossos mínimos gestos, em maior ou menor porção. Em tudo e em toda parte, apaixonamos-nos pela nossa própria imagem. Olha, isso é para cada um refletir. Será que nós estamos apaixonados pela nossa própria imagem dentro da doutrina espírita? Esquecendo de olhar as questões que precisávamos olhar? Dos seres mais queridos, habitualmente, amamos a nós mesmos. Por quê? Se esses seres queridos demonstram pontos de vistas... Deixa eu virar a página. Cena, como fala, suspensa. Então, se esses seres, esses nossos entes queridos, demonstram algum pensamento diferente dos nossos, ainda mesmo quando esses pensamentos são superiores aos nossos princípios, instintivamente enfraquecemos a afeição e afastamos essas pessoas. Agora, se essa outra pessoa também mostra um pensamento que é diferente do meu e não é, como fala, é até um pensamento inferior, e a nossa caridade, nosso carinho para com ele, só porque ele pensa diferente. Lembra, eu falei lá das brigas por causa das discussões em famílias dos grupos familiares de WhatsApp? Referência, inclusive, a ano passado à eleição. E se a gente for olhar aqui dentro da casa espírita? Nas obras do bem, aqui devotamos, estimamos acima de tudo os métodos e processos que se exteriorizam ao nosso modo de ser, do meu jeitinho. Eu gosto de fazer o trabalho do meu jeito. Porquanto, se o serviço evolui, se aperfeiçoa, refletindo o pensamento de outras personalidades acima da nossa, operamos quase sem perceber a diminuição do nosso interesse para com os trabalhos iniciados e saímos fora da casa espírita. Cadê fulano? Que vem aqui sempre. Tá cheio de trabalho, de coisa para fazer, deixou de vir. As coisas deixaram de ser do jeito que ele gostava de fazer, do jeitinho dele. Aceitamos a colaboração alheia, mas sentimos dificuldade de oferecer o concurso que nos compete. 2 coisinhas, nós já estamos terminando. Se nos achamos em posição superior e doamos com alegria uma fortuna aos irmãos necessitados ou um irmão necessitado que segue conosco em condição de subalternidade, a fim de contemplarmos com volúpia as nossas qualidades nobres no reconhecimento de nosso curso, a que se sente constrangido, ou seja, eu começo a ajudar o outro, fico todo feliz. Temos que ficar felizes porque já estamos pelo menos ajudando. Mas aí vem um detalhe. A gente faz isso com quem necessita. Mas raramente
concedemos um sorriso de boa vontade ao companheiro mais abastado, mais rico que a gente, ou mais forte, posto pelos desígnios de Deus à nossa frente, e que esteja talvez precisando de uma palavra amiga, consoladora. Não vou gastar meu tempo, não, ele já é rico. Em todos os passos da luta humana, encontramos virtudes rodeadas de vícios. Mas vamos então desistir? Não, por favor. Só vamos reconhecer que existem os vícios para a gente poder também combatê-los. Mas graças a Deus que nós estamos aqui. Se vocês já assistiram aquela série muito boa, inclusive você acha no YouTube, acha no Angel, The Chosen, eles colocaram Jesus chamando, os discípulos, os escolhidos, The Chosen, os escolhidos, todos os discípulos de homens, pessoas normais. Porque nós podemos nos ver naqueles discípulos e somos também chamados todos os dias ao discipulado, a sermos discípulos, para depois podermos sermos apóstolos. Os apóstolos são aqueles que levam a mensagem, são aqueles que podem falar em nome de Jesus. Então, em todos os passos da luta humana, encontramos virtudes rodeadas de vícios. E o conhecimento dignificante quase sufocado pelos espinhos da ignorância. Porque, infelizmente, cada um de nós, de modo geral, vive à procura do eu mesmo. Entretanto, graças à bondade de Deus, o sofrimento e a morte nos surpreende na experiência do corpo e, além dela, arrebatando-nos aos vastos continentes da meditação e da humildade. Na hora que a gente chega lá de lá, já repararam qual é a função de uma ilusão na nossa vida? A função de uma ilusão na nossa vida é nos desiludir. Pensa em outra coisa, é ilusão. Qual a função de uma ilusão? Desiludir a gente. Então, quem muito anda desiludido é porque muito se iludiu. E essa frase não é minha, é André Luiz, acho que no livro No Mundo Maior. Posso estar enganado. Mas em um dos livros de André Luiz ele diz: quem muito anda desiludido é porque muito se iludiu. Então vou botar só a frase no início aqui de novo, que é a última frase. Entretanto, graças à bondade de Deus, o sofrimento e a morte nos surpreende na experiência do corpo e além dela, arrebatando-nos aos vastos continentes da meditação e da humildade, onde aprenderemos pouco a pouco a buscar o que pertence a Jesus Cristo. Olha só, será que nós vamos precisar esperar a morte em favor de nossa verdadeira felicidade, dentro da glória de viver? Nós então estamos chegando ao final do nosso estudo, mas o que a gente queria dizer é o seguinte: não será a primeira vez que nós teremos desinformações. Não será a última vez que teremos desinformações, tirando o foco de Jesus em nossas vidas. Esqueça os ódios, esqueça as rixas, esqueça as brigas, esqueça que a gente, e não se esqueça que a gente está aqui para aprendermos a sermos fraternos, sentirmos os outros como irmãos. Vamos ser fraternos. Eu comentei sobre as infinidades de planetas que existem, passando por provas e expiações para a regeneração, nas bilhões de galáxias que existem, trilhões de galáxias, trilhões de planetas, somadas aí as galáxias, na verdade, trilhões, bilhões vezes bilhões, 200 bilhões vezes 300 bilhões. Eu comentei isso tudo porque Deus, através dos seus cristos planetários, já sabe como transformar um planeta de prova e expiação em regeneração. Esse não é o primeiro trabalho de Jesus, nem será o último. O carinho que ele tem por nós, ele sabe como fazer. Então, não tem uma folha que não cai de uma árvore que não seja pela vontade de Deus. Quanto mais coisas que regem um país inteiro, coisas que regem vidas, esperanças, futuros. Às vezes passamos por dor, mas era uma dor que era necessária para a nossa evolução. Às vezes encontramos futuros melhores. E podem acreditar, a cada dia que passar, nós encontraremos situações melhores.
mas só seremos um país de futuro e só seremos uma construção no bem quando lembrarmos que a lei de igualdade é lei de Deus. Aqueles que são adeptos da liberdade, não esqueça que a igualdade também tem que fazer parte da vida deles. Aqueles que são adeptos da liberdade, da igualdade, não esqueçam que a liberdade é necessária para que cada um possa ter o credo que precisa ter, que quer ter, a orientação sexual que quer ter, o estilo de vida que quer ter. Porque a gente pode direcionar o caminho do bem, mas só quando aquela pessoa quiser trilhar, é que ela de fato vai trilhar. Então, ao grupo da liberdade, não esqueça a igualdade. Ao grupo da igualdade, não esqueça da liberdade, com a fraternidade ao nosso Senhor. Nós não devemos ser de esquerda ou de direita. Nós devemos ser adeptos ao alto. Essa é a que vai fazer a verdadeira diferença em nossas vidas. Muita paz a todos, que possamos sentir Jesus nos nossos corações e vencer aquele egoísmo, aquele orgulho e o nosso interesse pessoal, nos subordinando a trabalhar pelo Cristo Jesus. Muita paz. A cortina do eu está no Fonte Viva, lição 101, tá? E a lei de igualdade é o capítulo 9 do Evangelho, do Livro dos Espíritos, tá? Terceira parte. Então, nós agradecemos ao Fabiano pelo carinho, um bom regresso até o seu lar. Nós vamos fazer a prece final e após nós vamos sortear 2 livros. Aqui nós temos o vale para pegar lá embaixo na livraria o livro, tá bom, gente? Então vamos, envolvidos nesse clima de amor, nós vamos agradecer ao Pai por esses momentos em que estivemos aqui. E que nós possamos levar em nossos corações tudo que aqui foi dito, buscando a cada dia refletir sobre a nossa realidade enquanto criatura, enquanto espírito imortal, para que nós possamos desenvolver em nossa sociedade o amor. Que nós possamos voltar para os nossos lares envolvido num clima de união, de fraternidade. Obrigada, Senhor. Que assim seja.